ao Senhor. É um privilégio sempre nós estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Temos visto muitos aqui alegres, cantando, louvando. O próprio Daniel aqui tem um testemunho visível do toque do Espírito. E louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, Daniel. Que Deus realmente te abençoe muito. Cada um de nós que estamos aqui, estamos por algum motivo. Alguns vieram simplesmente para encontrar irmãos, amigos, mas outros, talvez eu gostaria que fosse a maioria, viessem ou vieram para ter um relacionamento com Deus e como consequência com os irmãos. Então nós gostaríamos que os irmãos se colocassem de pé e vamos abrir. Hoje nós estamos fazendo, iniciamos um estudo em 1 João, e vai ser uma série que cada um vai estar dando, não só eu, mas outros, e não podia deixar de ser, vou estar falando também sobre 1 João, mas claro, em outro capítulo. E eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 5. É uma passagem bem forte, gosto muito dela, e fala exatamente quais são as consequências daquele que tem comunhão com Deus e, como consequência, comunhão com os irmãos. Então diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai, louvado seja o teu santo nome. Tu és um Deus vivo, um Deus poderoso, e nós, Senhor, estamos aqui por misericórdia, porque somos pecadores, Senhor, mas o Senhor nos chamou e tivemos um encontro contigo, e fomos feitos filhos de Deus, e temos a vida eterna. Então te agradecemos por esse grupo que está aqui hoje à noite, e se entre nós houver alguém que ainda não te conhece, que o Senhor possa estar operando de maneira sobrenatural, e que essa pessoa venha se dobrar diante do Senhor, reconhecendo que Jesus é o próprio Deus que se fez homem, e que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou para nos declarar justos diante do Pai. Amém. E em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém. E amém. Amém. Vamos sentar. Bem, hoje nós falamos um pouquinho a respeito de 1 João, temos uma introdução. É um livro que foi escrito por João, o apóstolo, e o Evangelho de João foi o último evangelho que foi escrito. Os 3 primeiros já rodavam uns 30 anos, quando João escreve o evangelho dele, e depois então as 3 cartas, por volta do ano 90. E no ano 95 houve uma grande perseguição. Então nós entendemos por essa escritura que está aqui, que isso veio antes do ano 95, porque se ele tivesse ultrapassado o ano 95, com certeza ele estaria mencionando isso nas suas cartas. Quando João escreve, mesmo o Evangelho, ele escreve com um motivo, e o Evangelho foi escrito para que nós pudéssemos realmente conhecer o Senhor e termos um encontro com Ele, sermos salvos. Então o Evangelho foi escrito exatamente para isso, para que a gente pudesse conhecer o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados
e pedimos para que Cristo entrasse em nossas vidas. E 1 João foi escrito, entre outras coisas, para combater o gnosticismo, para alertar, vamos dizer assim, os falsos profetas que estavam entrando, e para que nós pudéssemos ter certeza da nossa salvação. Nós vimos que, quando nós estávamos estudando, nós percebemos, por alguns versículos, que existia três provas se realmente nós somos salvos, e nós estamos compartilhando hoje a respeito disso. Tem pessoas que são salvas, mas não têm certeza da salvação, exatamente porque não estudam a palavra e não crescem, não se apropriam do que a palavra fala, mas são salvos. Esse é um problema menor. Por que menor? Porque mesmo não tendo, vamos dizer assim, sendo salvo, mas não tendo certeza, a hora que tocar a trombeta ele vai embora. Ou mesmo que ele morra, estará na presença de Deus. O pior estado não é esse. O pior estado é aquele que pensa que é salvo, mas não é salvo. É o que nós chamamos de zumbi. Aquele que pensa que está vivo, mas está morto. E como nós estudamos hoje, vou só retornar esses pontos. Nós temos 3 pontos que são provas da salvação, e o primeiro é o doutrinário, que está lá no capítulo 2, e capítulo 2, versículo 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ele aborda isso porque os gnósticos não criam que o Senhor pudesse realmente, sendo Deus, se fazer carne, porque eles tinham a ideia, a concepção que a matéria era má e que simplesmente o homem não poderia, um Deus, entrar nessa matéria. Isso seria um grande absurdo. Então eles não criam que realmente o Senhor havia se encarnado. Também não criam que Deus havia criado, esse Deus Santo havia criado esse mundo cheio de pecado. Como já se viu, como pode ser um Deus Santo criar isso aqui dessa forma? Então havia uma distância entre esse Deus e o Criador, que seriam como se fossem espíritos aios, e o piorzinho deles é que havia criado todas essas coisas. Então eles não criam que Deus havia criado, não criam que o Senhor havia se encarnado, e não criam que havia ressurreição. Por quê? Porque como ressurreição em corpo? Não, corpo é mau, matéria é má, então fora. Então João começa então a combater, e ele vai colocar essas 3 provas, e a primeira prova é exatamente essa que eu mencionei, que é a prova doutrinária, ou seja, e chama de mentiroso. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. A segunda prova seria a prova relacional, ou seja, quando a palavra de Deus fala exatamente que se você diz que ama a Deus, a quem não vê, como é que você vai poder amar ao teu irmão que vê? Se você não ama teu irmão que vê, óbvio, você não ama a Deus que não vê. Então é uma lógica, ok? Então uma das provas que ele coloca também, essa prova relacional, que está no capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Ele vai chamar 3 vezes nessas provas a pessoa que é mentirosa. Pois aquele que não, olha só, aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, essa é a prova relacional. E a última prova seria a prova moral, onde a palavra de Deus em 1:30, quando abrir capítulo 1, diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, dizendo: ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Conhecido aqui é no sentido de ter um relacionamento íntimo, ok?
intimidade mesmo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. 2 pontos. Se guardamos os seus mandamentos, e guardar é obedecer. Aquele que diz, eu o conheço, eu tenho um relacionamento com ele, e não guarda os seus mandamentos, ou seja, não obedece, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele no versículo 6 do capítulo 1 ainda diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, essas são as 3 provas para quem tem certeza de salvação, ou seja, você crê realmente que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, que se encarnou, morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Segundo, que você tem um relacionamento com os seus irmãos, ou seja, é o mesmo Espírito, o Espírito que está em você tem comunhão com os demais. E quem é cristão sabe o que eu estou dizendo na prática. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja, são meros religiosos e não têm esse relacionamento com o irmão. Muitas vezes são meros religiosos e não têm comunhão, têm dificuldades porque não bate, ele está morto. Muitas vezes tenta copiar o que os outros estão fazendo, mas é impossível copiar uma vida transformada que só vem do Senhor. E a terceira prova: eu sou crente, mas você obedece a palavra do Senhor? Então não passou. Hoje, conversando com eles, e todos que estavam aqui disseram: passamos pelas 3, somos realmente servos de Deus. O capítulo 5, ele dá continuidade. E ele começa então fazendo esse reforço que ele já havia falado a respeito dessas 3 provas. E ele começa dizendo assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque os gnósticos não criam que ele era o Messias, ok? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa é uma prova, é uma das provas claras. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama a Deus o Pai, também ama o que dele é nascido, ou seja, Deus o Filho veio, enviado pelo Senhor. E é óbvio, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, ou seja, quem realmente ama ao Pai, quem realmente tem o Filho, naturalmente irá amar os irmãos em Cristo Jesus. E ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, ele reforça os 3 sinais, as 3 provas que ele havia colocado um pouco espalhadas. Aqui ele está colocando nesse capítulo 5 esses 3 pontos importantes, que é exatamente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ama o Pai e vai amar também os irmãos e vai guardar os seus mandamentos. Mas ele não para só nisso. No versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele vai estar falando isso durante essa carta várias vezes. Ele chama aqueles que não são de mentirosos, e vai estar sempre enfatizando: você guarda os mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, esses mandamentos não é a lei do Velho Testamento, mas são os mandamentos que o Senhor nos trouxe, os princípios claros que estão por todas as Escrituras no Novo Testamento, e os princípios do Velho, que nós temos que fazer isso movidos pelo Espírito, porque sem ele nós não temos condições. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, aquele que nasceu de novo tem condições de aplicar a palavra de Deus na sua vida, porque ele não está fazendo somente através do seu esforço pessoal. Se não tiver o Espírito Santo e não estiver cheio do Espírito, não dá para aplicar. Eu sempre falo, quando a gente está estudando Romanos, que ele começa dizendo fé e obediência.
todos nós temos que aplicar essa palavra somente se nós aplicarmos o quê? A obediência por fé. Ele começa Romanos com obediência por fé e termina o livro de Romanos, obediência por fé. Então é como se fosse um sanduíche, né? As duas fatias de pão, obediência por fé, e o conteúdo é exatamente todo o tratado que Paulo colocou em Romanos. É impossível nós vivenciarmos tudo aquilo que está em Romanos se não for obedecer por fé, porque isso é totalmente contrário à nossa velha natureza. E aí ele diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, nós estamos no período da história muito difícil. Eu tenho ouvido muitas pregações que doem o ouvido. Músicas então nem se fala. Músicas gospel, que realmente a gente percebe que quem está fazendo essas músicas é simplesmente um ato meramente comercial. Não toca o nosso coração, não toca a nossa alma, não nos leva a adorar o Senhor. É simplesmente algo de quase que de um entretenimento. O mundo hoje está carente de um retorno à palavra de Deus, a uma volta às Escrituras, a buscar nessa palavra realmente aquilo que a palavra é vida. E quando nós nos afastamos dessa palavra, quando nós estamos distante dela, com certeza nós vamos começar aos poucos nos amoldar ao mundo. E a palavra em Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não devemos fazer isso. Quanto mais próximos estamos da luz, menos seremos atraídos pelas trevas. E ele fala bem no começo, muito claro, no capítulo 1 ainda ele diz: ora, a mensagem, versículo 5, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele continua dizendo: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, eu queria colocar dentro da minha proposição hoje que todo crente verdadeiro tem sinais evidentes que é um Filho de Deus. Todos, sem exceção. E a primeira coisa que nós extraímos disso que nós já lemos é que essa pessoa ama profundamente Deus o Pai, Deus o Filho, e realmente é levado sempre à presença do Pai e do Filho mediante o Espírito. Ou seja, ele tem um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus. Mas para que isso aconteça, ele tem que aplicar essa palavra na sua vida. É impossível. Nós uma vez estávamos conversando com um porteiro lá no nosso prédio, e eu queria falar de Jesus para ele, e eu disse assim: você teme a Deus? Você crê em Deus? E ele falou: claro, Ele é a única razão da minha vida. Eu falei: oh, que bênção, muito bom, quer dizer que você teme a Deus. Muito bem. E você costuma ler a Bíblia? Não, a Bíblia nem sempre, mas eu sei que Deus existe. Então há um distanciamento para muitas pessoas entre esse crer que Deus existe e saber o que esse Deus quer para a vida dele. Então eu comecei a questionar. Com respeito a isso. Eu falei: a tua Bíblia está aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, as páginas estão pretas. Como é que você sabe? Eu falei: porque esse é o costume de quem não lê a palavra de Deus, porque tem a palavra só como um talismã. Mas essa palavra é a própria revelação de Deus para nós. Se alguém disse, se Deus falasse pessoalmente para nós, Ele não iria colocar nada além do que Ele já pôs aqui, nem mais
e nem menos. E nós muitas vezes negligenciamos como cristãos, porque eu aceito que um não cristão não conheça as Escrituras, mas aquele que se diz filho de Deus e simplesmente só nos domingos ou em alguma ocasião especial é que ele vai ouvir a palavra de Deus, não basta. Não basta. Irmãos, eu ando com o Senhor há 39 anos. Se eu não comer desta palavra, tenha certeza que em pouco tempo eu vou estar fazendo besteira. Porque é essa palavra que é o espírito da minha alma. É essa palavra que começa a mostrar quem eu sou e como eu estou. Se eu desviar os olhos dessa palavra, tenho certeza, a minha esposa não vai gostar, nem meus filhos, nem meus netos. Já lendo a palavra já é um pouco difícil lidar comigo. Se eu me afastar disso aqui, desta palavra, tenho certeza, eu vou causar estragos. Eu vou causar estragos. Eu sei disso. Eu tenho certeza disso. Então, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E com isso ele dá uma grande paulada no gnosticismo, e isso infelizmente atinge os nossos dias. No capítulo 5 ainda, versículo 6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. Aqui mostra o início do ministério do Senhor, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele começa dessa forma com água e termina com sangue. O Senhor Jesus não veio simplesmente como um homem que veio trazer uma filosofia, ser um bom mestre, ser alguém que de alguma maneira foi um influenciador na sua época. Ele é muito mais que isso. Ele não é um espírito que se encarnou até se tornar um espírito de luz. Ele é a própria luz. Ele fala isso, ele afirma isso. Ele é a luz do mundo. E nós em 1 João temos uma afirmação: Deus é luz. Amém. E depois o próprio Senhor Jesus diz que ele era a luz do mundo. Ele começa o João dizendo isso, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, mas sem ele nada daquilo foi feito. E que a vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. E essa luz resplandece nas trevas, mas muitos ainda não viram essa luz, porque nós cristãos não estamos transmitindo aos outros, por comodismo muitas vezes, por vergonha muitas vezes, por insegurança, por não conhecermos a palavra e o Deus da palavra. Nós nos calamos enquanto as seitas avançam. Os TJs, muitas vezes eu fico envergonhado. Eles estão trazendo uma grande mentira, mas eles estão trabalhando. Eles estão no mesmo país que nós estamos, nas mesmas cidades, e estão trabalhando, estão levando a mentira, mas eles estão fazendo a parte dele naquilo que eles acham que é verdade. E nós que temos a verdade não estamos fazendo isso. Os mormons estão fazendo, os muçulmanos estão fazendo, mas nós não estamos apresentando ao mundo a luz, conforme o próprio 1 João, no capítulo 1, deixa bem claro. João, ele foi testemunho ocular, ele apalpou, ele diz, ele usa os sentidos, porque ele precisava falar para aqueles gnósticos: olha, esse Deus, ele entrou na história, eu vi. Ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Não é que eu tinha ouvido, ele continuava tendo um relacionamento com Deus. O que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos o contemplamos. Eu até brinquei,
se ele diz que temos visto, tem que ser com os olhos, mas ele reforça. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, e nós não temos feito isto. Nós como igreja, estamos muitas vezes doentes, nós estamos doentes. Não estou falando nem do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Nos países de perseguição, Deus é vivo. Nos países que as pessoas estão sendo mortas, estão sendo oprimidas, presas, Deus é vivo. Eu sei porque eu estive lá. Mas, uma vez, uma chinesa que andou conosco lá, veio com um grupo, e aqui no Brasil, nós passamos muita vergonha, só tinha líderes. Só tinha pastores. E ela disse assim: pois é, vocês têm liberdade aqui e não estão fazendo nada. Isso ela falou, na nossa cara. Vocês acham que nós é que estamos presos? Vocês estão presos pelo pecado. Vocês estão presos pela sua ganância, pela sua vaidade, soberba. E foi colocando uma série de coisas para nós, pastores. Vocês estão acomodados, e as pessoas estão morrendo indo para o inferno, e vocês não estão fazendo nada, e não estão motivando os membros da sua igreja. Vocês já estão apáticos. Ninguém pior. E ela falou sério. E ele fala bem claro que ele estava anunciando aquele que era a própria vida. E ele afirma: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, pois há três que dão testemunho. E no versículo 8 embaixo diz: o Espírito, a água e o sangue. Esses três é que dão testemunhos do Senhor. É através do Espírito Santo que nós podemos agir, falar e pregar. A água, quando o Senhor foi levado às águas, o Espírito Santo desce, e o Pai diz: este é meu filho amado, a quem me compraz. E nós, quando nos batizamos, nós estamos dando testemunho também, porque quando entramos nas águas, é como se nós tivéssemos morrido para o pecado, e quando saímos e respiramos, nascemos para uma nova vida. E o sangue este, que é o meio pelo qual eu posso entrar ousadamente no Santo dos Santos, porque em Hebreus 10 diz que nós devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor, mostrando as nossas trincas, ou seja, sendo sincero, não passando cera. Eu já comentei com alguns, e muitos sabem, que no passado, quando alguém ia comprar um vaso, e o vendedor era malandro, ele simplesmente passava cera nas trincas dos vasos, e depois pintava. E o comprador esperto perguntava: é com cera ou sem cera? Daí a palavra sinceridade. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor sem cera, mostrando as nossas trincas, mostrando os nossos pecados. E diz que os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. E o que testemunho é esse? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Várias e várias vezes ele chama os gnósticos de mentirosos. Várias vezes. E nós podemos trazer para o nosso tempo.
porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Se Deus, o Pai, diz: este é meu Filho amado, quem somos nós para negar? E o testemunho é este: que Deus nos deu, não é Deus nos dará, Deus nos deu a vida eterna. Eu sempre falo que muitas pessoas pensam que a vida eterna é algo fora de Jesus. Aqui está a vida eterna e aqui está Jesus, e Jesus diz: se você me recebe como Senhor e Salvador, eu te dou algo chamado vida eterna. Não! Jesus é a vida, Ele é a própria vida, não é algo fora dele. Então, esse é um testemunho dado pelo próprio Pai. O testemunho é esse, versículo 11: que Deus nos deu, passado, a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Se você está aqui e tem dúvidas a respeito da tua salvação, lembra: se você crê que Jesus Cristo é Deus, que Jesus é o Filho de Deus enviado para morrer na cruz em seu lugar, se você crê que Jesus realmente foi encarnado nesse mundo, morreu e ressuscitou, se você ama os seus irmãos, a quem vê, e isso é uma prova que você ama a Deus a quem não vê, e se você realmente tem, através do Espírito, cumprido os mandamentos do Senhor, obedecido, então você pode dizer: eu tenho a vida eterna, porque aquele que tem o Filho tem a vida, não há dúvidas. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ora, tem pessoas que eu já ouvi falar, e alguns de vocês já: todo mundo é filho de Deus. Parece que não lê a palavra. 1 João capítulo 3 diz assim, no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Prática do pecado é diferente de uma tropeção. Nós cristãos que temos essas provas de salvação, estamos muitas vezes tropeçando, mas imediatamente nos acertamos e voltamos a ter comunhão com o Pai, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, uma das provas que eu sou nascido de Deus é porque eu não amo o pecado. E se eu cometo pecado, o Espírito me incomoda, eu fico doido da vida, eu tenho que acertar, senão eu não fico sossegado. E aí ele é duro agora: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, aqui está muito claro, ele não faz média. Ou nós somos filhos de Deus, ou não somos filhos de Deus. Está no capítulo 3, 1 João 3, 10. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. Então, voltando para o capítulo 5, ele vai fechar, vai colocar um versículo que para mim é sine qua non, versículo 3: estas coisas vos escrevi, esse é o motivo da carta, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não diz: estas coisas vos escrevi a fim de sentirdes. Não está baseado em emoções, está baseado em fatos. Amém. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Saber o quê? Que tendes a vida eterna. Quem? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você crê nisso? Amém. Está fraco. Você crê nisso de verdade? Amém. Se Jesus é Filho de Deus e Ele veio ao mundo para te salvar, e você ainda não entendeu isso,
que o Espírito te incomode agora, para que você possa entender que se você morrer sem Ele, você estará a eternidade longe do Deus vivo. Mas Ele continua, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometendo pecado não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Esse versículo é um versículo que gastaria um bom tempo para conversar, mas um exemplo claro é Moisés, que era servo de Deus, e ele pediu para não ir, e o Senhor disse: não, você vai. É disciplina para aqueles que são cristãos. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele, eu quero que você ouça esses últimos versículos para encerrarmos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se apropria disso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. E agora, olha que afirmação tremenda: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a porção que nós temos para hoje, e que você possa se apropriar dela. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus, por essa porção da tua palavra tão forte, tão rica, Senhor. Não sei, Pai, se todos que estão aqui hoje conhecem a Ti de verdade, mas se o Teu Espírito tocou essa vida de forma especial, e essa pessoa realmente sentiu que precisa de Cristo, esse é o momento que essa pessoa pode entrar agora na Tua presença, no Santo dos Santos, invocar o Teu nome, Jesus. Se você está aqui hoje à noite e você gostaria de ter uma experiência com Jesus, mas não meramente emocional, ninguém quer que você venha a Cristo de forma emocional. Você tem que ter convicções. Se você está aqui e o Espírito Santo está falando ao teu coração, para que você realmente possa nascer de novo em Cristo Jesus, fala assim para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo agora como dono da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor é o próprio Deus que morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou, está vivo. E eu invoco o Teu nome. Entra hoje na minha vida. Eu tomo a decisão, arrependido dos meus pecados. Eu tomo a decisão e Te convido para ser o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados. Será que tem alguém que entendeu essa mensagem, essa verdade, e até hoje ainda não tinha Jesus e gostaria de dizer hoje: eu convidei Jesus para entrar na minha vida? Se isso aconteceu na sua vida, levanta a sua mão e peça para que Cristo entre no seu coração. Ou, se já pediu, então simplesmente levante e diz: eu realmente convidei Cristo. Alguém gostaria de levantar a sua mão e dizer: eu aceitei Jesus hoje? Tem alguém? Amém? Tem mais alguém que gostaria de levantar a sua mão e dizer: hoje eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Mais alguém?
Senhor Deus, obrigado, e que o Senhor confirme se realmente essa pessoa tomou a decisão de coração. E se há alguém mais que não te conhece ainda e não entendeu totalmente a mensagem, que essa pessoa possa ainda compreendê-la e receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque Jesus não é uma religião. É em nome dele que oramos. Amém.